Pessoal, bom dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais uma aula então de computação gráfica, tá? Como eu falei para vocês, as aulas as aulas gravadas, elas são para a parte de software vetorial, tá? Enfim, então, sem muita delonga, tá, gente? Se eu precisar cortar, se tiver barulho extra aqui, eu vou continuar diretão, tá? Tentar cortar menos, pouco hoje para a gente poder gravar bem rápido, que depois também tem mais as outras aulas pra gente gravar. Beleza? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo lá a minha tela, tá? O que acontece? Aqui eu estou com o Inkscape aberto e com o Designer, tá? Com o Affinity Designer também, tá? Então eu vou fazer hoje o que a gente vai começar a usar a ferramenta da caneta nos dois softwares, então, tá? E aí a gente vai comparando e eu vou mostrar basicamente duas técnicas aí para vocês. Duas técnicas para vocês treinarem. E também depois eu vou pedir para vocês jogarem um jogo. É um jogo que vai ajudar vocês a praticar a caneta também e treinar outras coisas, tá? Beleza? Então aqui no Inkscape eu vou criar uma tela Full HD, tá, gente? Vou criar uma tela Full HD. Então, vocês lembram que quando você abre o Inkscape, ele já vem com essa tela praticamente obrigatória, tá? Então, galera, o princípio para desenhar com a caneta é bem simples, tá? Você vai basicamente aqui apertar. Aqui caneta, normalmente caneta é pen, né? Então, normalmente você apertaria a letra P de pen, tá? Mas no Inkscape é B de Bezier, certo? Então, essa ferramenta aqui, ó. O que eu recomendo para vocês é que vocês configurem a ferramenta antes de você começar a desenhar. Como você vai configurar ela? Você vai deixar ela... Eu vou abaixar um pouco aqui, pessoal, tá? Escutando muito o bebê gritando lá no fundo, né? Então, como eu estava falando, né? Nós temos aí a caneta, ferramenta da caneta. O que eu sugiro que vocês configurem ela antes de você começar a desenhar. Então, quando você pegar ela aqui, ó, ferramenta da caneta, no caso do Inkscape, você vai apertar a letra B. Aqui, ó, ela tá com preenchimento de verde. Então, eu já vou clicar aqui e já vou falar aqui, ó, clicando aqui embaixo, nenhum, tá? Então, tá vendo lá em cima que apareceu aqui, ó, nenhum? Então, agora ela tá sem preenchimento nenhum. E o traçado, o contorno ali, tá? Eu vou deixar ele com um pouco mais de espessura, porque eu notei que ele estava muito fininho, né? Dá até para desenhar, depois a gente vê isso, tá? Então, pessoal, nós vamos pegar um desenho, tá? Bem simples aqui, que é o desenho do Dexter, tá? Do Dexter. Esse desenho aqui, Dexter Desenho. Você vai clicar aqui na internet, tá? Eu não estou mostrando nada, né? Então, vocês vão entrar aqui no Google... no seu navegador, né? Que imagino que seja o Google Chrome. Aí você vai vir aqui em desenhar lá, escrever na pesquisa desenho Dexter desenho, né? Vai vir aqui em imagens, tá? E a gente vai utilizar esse aqui, ó, esse primeiro desenho aqui, tá? Bem simplesinho, tá? Então, nós vamos então copiar aqui com o botão direito a imagem e jogar lá no nosso software vetorial, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai fazer tanto no Inkscape quanto no Infinity. Então, já estou com o Infinity, Affinity, com Affinity, viajei agora. Estou aqui com o Affinity Designer aberto, então vou vir aqui em arquivo novo, tá? Também vou escolher aqui na parte de web, tá? Vou escolher aqui Full HD e vou criar o arquivo, tá? Se for muito rápido, depois vocês voltam aí no negócio. Então, criei uma tela aqui, também vou dar um Ctrl V, colei o Dexter aqui dentro também. Aqui nem precisa segurar Shift, ele não perde a proporção, vou deixar ele um pouco maior, tá? Gente, seguinte, para você desenhar, primeira coisa, vocês precisam fazer de um jeito que se você sem querer for ter que selecionar tudo, sem querer você não mexer, porque se você vai desenhar em cima do desenho, você não quer que você ficar mexendo o desenho embaixo das linhas que você está desenhando, certo? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa bloquear esse desenho, tá? E para a gente fazer isso, né, a gente pode fazer de várias formas, tá? Você pode bloquear pela camada, então vocês estão vendo aqui no Affinity
Designer, que olhando aqui pelas camadas, ó, camada imagem, tá vendo? Dá até para eu tirar aqui deixa eu ver como é que tira a visibilidade no Affinity. Ó, tomando sua. Então, não achei o olhinho aqui do Affinity Designer. Mas, enfim. Aqui no canto, vocês têm aqui, ó, um cadeado. Não sei se dá para ver ali no cantinho, ó, na camada. Você consegue jogar esse cadeadinho. E aí, com isso, você vai travar o desenho, tá? Então, para soltar ele, é só você clicar aqui de novo no cadeado e ele solta. Provavelmente tem aqui também, ó, se você clicar com o botão direito, vai ter aqui uma opção de bloquear o objeto, tá? Deixa eu só procurar aqui. Como vocês sabem, gente, a gente está aqui explorando o Affinity Designer, porque é um programa novo para mim, tá? Mas ou então vai ter aqui no selecionar, bloquear, algum lugar aqui vai estar uma opção para você bloquear o objeto. Ó, então achei lá, ó, menu camada e depois bloquear. Então o atalho Ctrl L, tá? Você pode vir aqui e apertar então Ctrl L no objeto, ó, já vai aparecer a mesma coisa de fazer o cadeadinho lá, tá? Então dá na mesma, aí você vê qual que você acha melhor. E aí bloqueada a imagem, né? Vou fazer isso no Inkscape também, tá? Ó, então vou bloquear ele aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? No Inkscape com o botão direito já tem aqui, ó, bloquear objeto, tá? Provavelmente tem também aqui o atalho, tá? Para bloquear ele, que eu vim aqui no menu objeto. Deve ter aqui a opção para bloquear ele também, tá? Também deve ter aqui pela camada, a mesma coisa, ó. Aqui tá mais intuitivo até, olhando aqui as camadas, então eu vim em camadas e objetos. Aqui na frente tem, ó, o olhinho para tirar a visibilidade e tem o cadeadinho. Sempre tem um cadeadinho, tá bloqueado, né? Então tá bloqueado aqui a imagem, beleza. E aí vamos lá para caneta então. Gente, mesma coisa, tá? Vou configurar a caneta aqui, né? Já tá sem preenchimento e com contorno amarelo, tá? Eu particularmente gosto de deixar com contorno amarelo, porque daí você consegue ver mais ou menos, mas se você quiser deixar sem contorno nenhum, também pode deixar. Então agora vamos para a técnica, tá? Basicamente tem duas técnicas mais conhecidas, tá? A primeira técnica é a seguinte: você vai fazer tudo clique seco, que seria uma técnica assim, praticamente ninguém usa essa técnica que eu vou falar, mas eu vou mostrar para ajudar vocês a não ficar traumatizado. Tem muita gente que não gosta de usar caneta, fica traumatizado, acha que a caneta é ruim. Mas seria basicamente assim, para eu contornar o objeto, eu vou fazer tudo clique seco. O que eu chamo de clique seco? Quando você aperta assim, ó, dá um pá, clicou e não aperte e segura, né? Clique não seco, né? Vai ser o quê? Você apertar, clicar e segurar. No caso, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um clique seco. Tudo clique seco, tá? Tudo clique seco. Então, vamos voltar lá, ó. Aqui, ó. Então, vou fazer esse primeiro contorno com ele tudo primeiro bloqueando então a imagem, né, para não mexer mais nela, tá? Vou pegar aqui então a caneta, tá? E vou fazer tudo assim, ó, clique seco. Mais aqui mais um clique seco. Tudo clique seco, tá? Clique. Aqui eu vou apertar aqui. Ó, sem querer eu sair, mas dá para continuar, tá? Só pegar aqui onde parou. O range aqui é clicar com o botão direito do mouse, tá, gente? Enfim, clicando aqui, ó, mais clique seco. Aqui eu tô apertando sempre o botão do meio, tá? Para fazer o range, para navegar pela imagem. Tudo clique seco, tá? Nenhum clique eu tô apertando e segurando, tá? A quantidade de pontos que eu vou criar vai depender muito da sua experiência. Depois, quanto mais você fizer, melhor vai ficar para você saber exatamente quantos nós ou âncoras, pontos de ancoragem, você precisa para fazer esse objeto, tá? Então vocês estão vendo, galera, que aqui eu estou olhando o Dexter como se fosse um monte de papel colorido que eu usasse uma tesoura e tivesse que soltar esses papéis coloridos recortados em cima de um papel preto, tá? Eu vou mostrar de longe para ver se eu consigo que vocês vejam do jeito que eu estou tentando descrever para vocês aqui. Mas tudo aqui que eu estou fazendo, gente, é só clique seco. Em nenhum momento eu estou clicando e segurando. Tudo clique seco, tá? Aqui aperta o botão do meio para navegar.
né? Então, clique seco. Tudo clique seco, ó. Clique seco. Clique seco, ó, tá? O objetivo é sempre dar a volta, tá? Então, vou voltar para o mesmo lugar que você começou. Tá? Que é lá na mechinha do cabelo, beleza? Então, vamos lá. Clicando, tô quase dando a volta já, tá? Ó, mas aí, ó, agora vai encontrar, ó. Tem que aparecer algum sinal de que tá fechando o objeto. O objeto sempre tem que estar fechado. Aí cliquei aqui, ó, fechei, consegui, tá? Então terminei. Agora, nessa técnica que eu tô mostrando, que seria a técnica de fazer tudo, primeiro criar todas as âncoras e depois vir suavizando elas, tá? Como eu falei, essa técnica não é a técnica que a maioria das pessoas vão utilizar, tá? Mas eu trouxe ela para ficar mais fácil para vocês, tá? Para quem estiver começando aí tá? E aí eu vou usar a própria caneta, tá? Vou selecionar aqui de novo o objeto. Selecionar aqui de novo o objeto, tá? Na verdade, ó, vocês têm que observar aqui em cima, ó. Se for um canto que não for um canto vivo, você pode clicar aqui, ó, no nó e suavizar ele, ó. Suavizar ele, ó. E aí você vem fazendo. Então, aqui vai ser tudo suavizado, ó. Que eles chamam de nó simétrico, né? Porque no meio do nó não tem um canto vivo. E aí você vai puxar essas alças para lá, para cá, até você equilibrar, ó. Então, equilibrando lá. Tá, aqui, ó, qual que é o objetivo? Que essas linhas aqui, ó, elas fiquem exatamente em cima do desenho, tá? Então vamos suavizar aqui também, ó, suavizando, ó. De novo, tornar nós simétricos lá em cima, ó. Ele vai suavizar o nó, tá? Suavizando tudo, ó, tudo suave. Aí se eu posso clicar no nó e vir ajustando ele também, tá? Deixando ele mais fechado, mais aberto. Aqui, ó, vocês viram que eu estou usando a ferramenta, que é a segunda ferramenta, que é o editar caminhos e nós, tá? Então, estou usando essa ferramenta aí, tá? Não estou usando mais a caneta, eu falei que é usar a caneta, mas aqui é diferente, tá? No Inkscape, beleza? Então, vai distribuindo até que essas linhas passem em cima do desenho, tá? Aqui é tudo reto, então eu não preciso suavizar, tá? Aqui eu não preciso suavizar. Então tá tudo certo. Vocês estão escutando bem TV aí no fundo? Ó, colocando lá então, tudo suavizando aqui, ó. Tudo que não for canto vivo, eu deixo ele mais com nó simétrico e dou uma suavizada, beleza? Suavizando, pá, ó. Vamos lá, ó. Vai. Gente, assim, eu acho essa técnica aqui, ela não chega a ser muito produtiva. Por isso que a maioria das pessoas não usam essa técnica, tá? Pra ser bem sincero, de criar todos os nós, depois vir suavizando. Mas eu confesso para vocês que eu acho que ela é bem assim, ela é bem fácil para quem tá começando. Então, se alguém já tentou aprender a usar caneta e não conseguiu, tenta desse jeito aqui que eu acho que vai ficar bem tranquilo, tá? E quem já sabe mexer, vai usar outra técnica que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou mostrar ela lá no Affinity, tá? No Affinity Designer, tá? Aqui, ó, todos esses lugares que não são retos, que não são tipo canto vivo, eu vou clicar aqui e vou deixar o nó simétrico, que eu tô chamando de suavizar, tá? Vou suavizar ele, ó. Deixando tudo mais suave, ó, tá? Aí você fala, pô, professor, mas como é que você sabia quantos nós você ia precisar e tudo mais? Se aquele nó ali, se ia precisar de mais nós. Porque o segredo é você deixar sempre o mínimo de nó possível. Então, quanto menos nós você gastar, mais liso, mais bonito vai ficar o desenho, tá? Mas a quantidade de nó, isso aí você só vai conseguir pegar a manha depois que esse aqui, ó, esse caso aqui específico, tá, gente? Esse caso aqui eu tenho que deixar o nó quebrado, tá? Então vou voltar para aquele outro, ó, tornar nós cúspides, né? Então é quando um lado do nó ele tem dependência, tá vendo? Um lado do nó fica independente do outro. Tá? Dá para fazer tudo isso aqui direto na caneta, sem precisar ficar voltando, tá? E aí depois vocês vão ver qual que
a técnica que vocês vão se adaptar melhor. Mas enfim, aqui seria o básico, tá, gente? Então, ó, já terminei. Aqui, então, de novo, tá, gente? Essa técnica aqui, você tem que, esse desenho específico, você tem que olhar assim, ó. Vê se vocês conseguem olhar do jeito que eu vou tentar descrever. É como se eu tivesse um papel preto, tá? Como se eu tivesse um papel preto. Ou melhor, se eu te desse um monte de papéis, assim, coloridos e uma tesoura. Então, é como se você tivesse que recortar e jogar aqueles papéis que são formas em cima, entendeu? Então, quando você olhar aqui, ó, tenta imaginar esse desenho como um grande papel preto em cima e aqui, ó, onde é o cabelo, ó, vai ser um outro papel colorido. E aí você sempre tem que imaginar como se fosse um papel que você recorta ele com a tesoura. Então, ó, imagina eu te der esse papel laranja aqui, ó, você vir recortar a tesoura, isso, ó, tá? Passa aqui e vem, ó. Esse aqui tem um pedacinho, ó. Depois você vai ter que recortar na tesoura esse pedacinho e mais esse pedacinho. Se você olhar assim, cada pedaço, de acordo com a cor, você já vai entender como funciona e vai conseguir fazer com bastante facilidade. Vamos lá no Affinity, então, para a gente comparar as diferenças. Aí vocês vão ver e escolher qual que vocês vão ter mais afinidade que vocês vão querer fazer. Bom, no Affinity, a ferramenta da caneta é a letra P de Pen, tá? Então vocês vão apertar a letra P de Pen, igual no Illustrator. Vamos ver se eu consigo configurar antes de começar, tá? Então aqui, ó, eu tô vendo aqui em cima na barra de opções que ele tá com preenchimento branco e o traçado preto, tá? Então eu vou deixar sem preenchimento nenhum aqui, ó, nenhum preenchimento. E o traçado eu vou deixar um amarelo também, ó. E aqui ele tá nenhum, né? Eu vou colocar aqui um pontinho bem fininho ali, tá? Beleza. Então agora aqui em cima tá configurado para ele ficar sem preenchimento e o traçado ficar amarelo bem fininho, tá? Beleza? Então agora eu posso começar a desenhar. Aqui, pessoal, eu vou fazer a técnica diferente, tá? No Inkscape, eu usei a técnica de clique seco, fazer tudo clique seco e depois vir suavizando. Aqui vai ser diferente que a técnica que a maioria das pessoas fazem, que é um pouco mais complicado para quem está começando, mas vocês vão conseguir dar conta. Praticamente, o único clique seco que eu vou fazer vai ser o primeiro. Então, ó, cliquei seco aqui. E depois, tudo que for, eu vou ter que olhar. Se for uma área suave, igual tá suave aqui, ó, eu vou clicar e segurar, ó. Então, clico e segura e vou fazendo isso. Qual que é o segredo aqui? Como eu vou saber que tá pronto, eu já posso soltar o clique, tá? Ó. Então, de novo, ó, aqui foi um clique seco. Como eu vou saber que tá certo e que eu posso ir pro próximo nó? Você vai clicar e vai segurar, ó. A linha, esse nó que tá no meio, que é uma bolinha, tá? Ele sempre vai seguir o desenho. A linha que tá antes, que tá ficando amarela, ela tem que seguir exatamente. E depois tem uma alça de equilíbrio que vem depois do negócio redondo. Ele tem que apontar para onde o desenho continua. Quando essas duas coisas acontecerem, você pode soltar o clique do mouse. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina o seguinte, ó. A linha amarela tá seguindo o desenho. Só que a alça de equilíbrio ela tá muito esticada. Então, deixa o mouse um pouco mais próximo também. E as alças de equilíbrio que vem depois do nozinho redondo no meio, deixa ela mais fechadinha, mais fácil no começo, tá? Aí eu soltei. Aqui, pessoal, é um canto vivo, tá? Eu poderia vir aqui dar um clique seco, tá? E vou fazer assim até, nesse primeiro momento. Gente, aqui é o Hand, ó, eu tô usando o botão do meio do mouse lá, tá? Esse botão aqui, ó. Esse botão aqui, tá? Tô usando esse botão do meio aqui, ó, tá? Do mouse para clicar, tá? O botão que normalmente a gente usaria para orbitar num software 3D, tá? Então aqui eu tô clicando, tá? Para navegar, é o Hand, ele vai virar mãozinha, ele vai virar navegação. Ó lá de novo, gente, ó. Cliquei e segurei, ó. Como aqui é suave, eu não vou dar clique seco, eu clico seguro, ó. Clique seguro.
Aí eu só vou soltar o clique do mouse quando acontecer aquelas duas coisas que eu falei. Quando a linha que vem antes do nó ela estiver certinha, seguindo o desenho, e a alça de equilíbrio que vem depois do nó, ela estiver apontando para onde eu quero que o desenho continue. Você só vai soltar o clique do mouse quando essas duas coisas acontecerem, ó. Aqui também, ó, tá vendo? E, ó, ali eu vou mostrar mais uma técnica também. Mas enfim, aqui vocês já perceberam. Para você já ir suavizando, você não vai ter que voltar. E depois que você pegar a manha, você vai conseguir fazer bem rápido. Olha esse caso aqui, ó, pessoal. Antes eu tenho uma linha suavizada, só que aqui é uma curva reta. Então, aqui, ó, olha só que interessante. Se eu clicar e segurar, ó, a linha que tá vindo antes do nó, ela tá certa. Só que a alça que tá vindo depois do nó, ela está puxando para dentro do desenho. Isso vai fazer uma barriga que, ó, eu não vou conseguir fazer, tá vendo? No próximo nó. Então, eu vou apertar Ctrl Z aqui para voltar. Mais um Ctrl Z. Como é que a gente resolve isso? Ó, então, você vai olhar os nós da seguinte forma. O nó que está antes da alça e o nó que está depois. Primeiro a gente resolve o que está antes. Então, vamos lá. Ó, tudo isso sem soltar o clique. Ó, a linha que está antes do nó, da âncora, ela está certa. Só que a alça que está depois do nó, ela está para dentro. Então, feita a primeira, já que eu consegui fazer a primeira alça, quando eu terminar de fazer a primeira alça que vem antes, a linha que vem antes do nó, aí eu vou apertar o Alt e mexer o mouse. Segurando o Alt, eu consigo mexer só no nó de equilíbrio que vem depois, tá? E aí eu venho aqui, ó, e alinho ele pro sentido que eu quero que continue, entendeu? E aí, agora sim, ó, eu tenho então aquela regra que eu falei. A linha que vem antes do nó, ela tá seguindo o objeto e o ponto que vem depois tá indo no sentido que eu quero. Então tá certo. Agora eu posso soltar o clique do mouse, ó, soltei. Aí eu posso seguir o desenho, tá? Ó. Gente, eu vou dar a volta aqui. Talvez eu até dê uma acelerada no vídeo nessa hora aí, porque basicamente o que eu tenho que fazer aqui é contornar o objeto, tá? Então, beleza, vamos dar uma acelerada aqui. Então, tudo aqui, ó, que eu tô fazendo, eu tô clicando clicando e segurando. Aqui, ó, aqui não, porque aqui é reto, tá vendo? Até tem um pouquinho de curvatura aqui, ó. Quando tem um pouco de curvatura, eu clico e seguro. Se é uma coisa reta, é clique seco, tá? Ó, aqui, ó, curvatura, ó, clique seguro, ó, faz um nozinho mais suavizando, né? Aqui eu posso usar aquela técnica do Alt, quebrando o nó. De novo, ó. Tá certinho, né? Aí eu venho, aperto o Alt e jogo a alça que vem depois para onde eu quero que o desenho continue. Só vou soltar o mouse quando essas duas coisas acontecer, ó. Ó, de novo, ó. Aqui, ó, a linha que tá antes tá certa. Só que se eu soltar o clique assim, ó, soltei o clique. Quando eu tentar fazer aqui, ó, ele vai fazer uma barriga que vai puxar a linha para fora. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu chegar nesse nó aqui, eu clico, ó, e vou apertar o Alt quebrando a âncora aqui, ó, e trazendo ela pro lado que eu quero que ela continue, tá? Então, ó, e aí vai. Beleza? Então, vou dar a volta aqui rapidinho no objeto. Muita gente vai ter facilidade de fazer isso, tá, gente? Muita gente vai ter facilidade, mas muita gente vai ter dificuldade. E tudo bem, tá, gente? Tudo bem. Ninguém nasceu sabendo. Em algum momento eu também tive que... Eu acredito que a primeira vez que eu mexi nisso aqui, muito provavelmente, eu tomei uma surra, é bem comum, tá? Algumas pessoas têm dificuldade. Se você estiver tendo dificuldade, é só treinar, tá? Treina bastante que você vai ficar bom. Ó, aqui terminei, tá? Então terminei essa primeira parte, ó. Eu tenho terminado, então, nosso primeiro objeto está terminado, tá, galera? Que é basicamente o papel preto que vai ficar embaixo de tudo. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso, basicamente, ir contornando ele, criando as outras partes, tá? Vou fazer aqui no Affinity Designer a parte do cabelinho, tá? Ó, o cabelinho. Ó, aqui eu cliquei seco, tá? Talvez eu até coloque um time-lapse aqui para ganhar tempo, tá? Senão a aula vai ficar muito longa.
Ó, aqui, ó, usando a técnica do Alt, ó. Vai quebrar a âncora. Vou fazer de novo. Às vezes é melhor dar um Ctrl Alt Z, refazer, tá? Quebrei o nó com Alt. Tá? Expose, né? Deixando e finalizando aqui o cabelinho. E aí, gente, basicamente, você vai... Cada objeto que você fechar, você começa outro. Se você, por acaso, começou a desenhar, comecei a desenhar aqui, e sem querer eu tive que sair, cliquei em outra ferramenta e sair, e deixei aberto ele aqui, você vai, por exemplo, vamos supor que eu entrei aqui na seta preta e saí do objeto. Beleza, você vai pegar a caneta de novo, vai achar onde está aberto. O mouse vai aparecer uma linhazinha, ó, tá vendo? Significa que você tá continuando, tá? Ó, tá continuando. Tem que ser onde estava a linha aberta, tá? Então aqui é a parte da testa dele, tá? Então eu já terminei o desenho aqui no Affinity Designer, tá? Bom, não tem muita diferença, tá, pessoal? Então, para fazer no Inkscape, ele tem algumas diferenças da mecânica e tal. Uma coisa que eu gosto bastante do Inkscape é que você pode clicar direto na linha e suavizar ela direto, tá? Às vezes isso é útil. Tá? Ó, aqui para quebrar o nó é com Shift, tá? Não é com Alt. Então, aqui para quebrar o nó é com Shift. Mas a lógica é a mesma, tá? Clicar e segurar se você quiser fazer daquela técnica de já ir suavizando, tá? Tentar sempre usar o mínimo possível. Aqui eu apertei o Alt para quebrar o nó, tá? Tentar sempre usar o mínimo possível de nós, de âncoras, né? Gente, às vezes eu falo nó, às vezes eu falo âncora, mas são esses pontos principais aqui, tá? Porque no Corel é nó, no Illustrator é âncora, então ponto de ancoragem e tal, não importa, tá? É os pontinhos que você vai criando lá, tá? Vou fazer aqui também no Inkscape, vou colocar a timelapse também para vocês não precisar ficar esperando eu desenhar tudo, mas a lógica é a mesma. Queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, vocês percebem que a mesma imagem com a mesma resolução no Inkscape, ele deu uma borrada nela. Interessante, né? Ó, eu acho que até esse borrado que ele faz dá uma sensação, fica mais fácil de você saber mais ou menos onde você tem que passar as linhas que você está desenhando, tá? Achei bem interessante isso. Ó, lembrando que para quebrar o nó aqui, você vai apertar o Shift, tá? E não o Alt. No Illustrator e no Affinity Designer, você vai apertar o Alt. Aqui é Shift, tá? No Inkscape é Shift.
Ó, gente, se você perceber que faltou um pouco de nó, por exemplo, aqui, ó, eu acho que eu preciso de mais um nó. Você clica no objeto lá, né? Clica no objeto, tá? 2 vezes. E aí você vem aqui com a caneta, né? Na verdade, no Inkscape você tem que vir e clicar 2 vezes na linha, ó, com a segunda ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta editor. Então, de novo, né? Você clica no objeto que você quer. Se você vê que faltou um nó, por exemplo, esse nó aqui também não está muito bom, posso mover ele, ó. Mas eu acho que no Inkscape é bem tranquilo, ó. Faltou nó, você vem aqui e clica 2 vezes, ó, com aquela segunda ferramenta, ele já cria o nó e você já consegue mover ele, ó. Aqui eu vou criar um nó para cá, só para dar uma ajustada, e vou subir esse para fazer, opa, Ctrl Z, e vou ajustar esse aqui para deixar ele um pouquinho mais para baixo, tentar seguir essa curvinha do olho que está desenhado ali, beleza? Continuando aí, vou deixar o time-lapse aí para não demorar muito. Pessoal, no outro desenho, eu desenhei isso aqui com a forma geométrica de elipse, só que eu não gostei muito do resultado, tá? Depois eu acabei até desenhando na mão mesmo, tá? Mas aí dá para usar a forma elíptica. Então, galera, voltando aqui, né? Eu tinha deixado lá o time-lapse. Agora vamos para a parte, então, da pintura, tá? A parte da pintura, galera, é a parte mais fácil, na minha opinião, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, você vai ter que selecionar tudo, né? Selecionar tudo. E eu, particularmente, eu gosto de deixar... Se você tiver na dúvida, será que eu desenhei tudo? Será que eu desenhei tudo? Será que tá tudo lá? Você pode vir aqui, no caso do Inkscape, no menu Visualizar. E no modo de exibição, você clicar aqui no modo caminho para você ver se você desenhou todas as partes. Ele vai mostrar todas as linhas, tá? Para ver se você desenhou tudo. Tendo desenhado tudo, beleza. Você pode voltar para o modo normal, né? Modo de exibição normal. E aí, beleza. Como a gente faz? A gente vai selecionar tudo, tá? Todo objeto. Eu gosto de deixar um backup dele no próprio... ali no próprio negócio, em cima, tá? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, então, esse desenho, tá? Ctrl C. Vou até vir aqui pro lado de fora, ó. Ctrl V. Colei, tá? Tá tudo colado aqui, ó. Deixa eu só mover esse outro desenho que eu acabei de fazer. Tá? Então tá tudo aqui colado. Posso até deixar ele com outra cor de traçado aqui, só para ficar mais fácil de ver nessa hora. Tá? Uma cor aqui diferente, um rosa, tá? Beleza. E aí, eu tenho que... Primeiro, você tem que ver se você fez na ordem certa, tá? O que estava embaixo você desenhou primeiro. Se você desenhou o preto por último, você vai ter que reordenar. Mas é bem simples, tá? Você vai selecionar o objeto que você quer colorir, no caso esse aqui. Eu vou pegar aqui a ferramenta do conta-gota. Conta-gota no Inkscape, a letra D, tá? Então você pega lá, captura a cor e ele já vai aplicar a cor no objeto, tá? Beleza. Eu vou apertar aqui a tecla... deixa eu ver aqui, para mudar de objeto eu vou ter que sair, né? Eita, mas demorar, tá? Vou selecionar tudo que é o cabelo, vou selecionar junto, ó. Então, eu tenho aqui essa parte aqui do cabelo, mas segurando o Shift aqui, clicando nesse e mais esse, eu tenho tudo selecionado. Pego conta-gota, né? Letra D e aplico a cor, tá? Aí vou lá, então, tudo que for pele, ó, Shift, aqui também, beleza? Letra D, captura a cor e aplica, beleza? Aí então, a parte azul dos óculos, letra D, captura a cor e aplica, tá? Nós temos aqui então essa parte da blusa, mais essa parte da blusa, mais dois pedacinhos aqui, ó, segurando o Shift, esse e mais esse. Então selecionei tudo que é branco, aperta a letra D e aplica a cor, beleza? Por fim aqui temos então a mãozinha, a luva, né, que é roxa, beleza? E aqui é um buraco, tá, gente? Um buraco, mas eu vou pintar simplesmente de preto, beleza? Então terminamos, ó, aqui terminamos o Dexter no Inkscape, tá? Tá prontinho, vetorial, então posso dar zoom lá, ó, nunca vai ter pixel.
Ah, ele tá todo com o contorno todo rosa, né? Então eu posso agora, nesse momento, eu já posso vir aqui, ó, em preenchimento, né? E falar que eu não quero com preenchimento nenhum, tá? Então aqui no preenchimento, aqui, ó, tipo de estilo de contorno, posso vir aqui e falar nem sem cor, né? Deixa eu ver se já sumiu tudo. Estilo de contorno acho que aqui já foi, né? Deixa eu ver se ficou sem contorno já. Ó, então tá sem contorno já e beleza. Então já terminei aqui o Dexter no Inkscape. Agora vamos ver aqui no Affinity Designer, tá? Já tinha desenhado ele todo também, vocês viram aí no time-lapse. Aqui também é a mesma coisa, tá? Eu vou copiar, tá? Selecionar todo ele, Ctrl C, vou vir aqui fora, Ctrl V. Lembrando que o Affinity Designer, ele tem a característica de colar no mesmo lugar, né? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, colou em cima, tá? Aqui do lado. O Affinity Designer ele tem essa característica de, pelo menos nesse modo de configuração aqui, ele não mostra o que está fora, né? Deixa eu ver se tem uma opção aqui. Talvez eu tenha que cortar essa parte, tá? Unidade do documento. Então, pessoal, voltando aqui, eu estava procurando. Depois eu vou dar uma procurada maior. Como é que eu faço para os objetos que estão fora da prancheta eles não ficarem sumidos igual aqui, ó. Que na verdade, aqui o que eu vou fazer, eu vou até desbloquear o objeto por um instante e mover tudo para lá, tá? Um pouquinho para a esquerda aqui, ó, só para a gente poder ver tudo dentro da página, tá? E aí eu volto a bloquear aqui a imagem de novo, tá? Beleza? Mas, porque depois eu tenho que ver como é que funciona para o que ficar fora da página, ele não ocultar, igual tá ocultando aqui. Com certeza tem como fazer isso, tá? Mas tem que só dar uma procurada. Vamos pintar então, para finalizar aqui, o desenho do Dexter, tá? Então pegando aqui o conta-gota, né? Cadê conta-gota aqui? Se chama seletor de cor, tá? Chama seletor de cor no Affinity Designer. O atalho para acessar é a tecla I, que é igualzinho do Illustrator, tá? Então tá mais fácil. E aí a mesma coisa, tá? Eu vou ficar toda hora indo lá, apertar a letra V para mudar de objeto. E depois eu aperto aí para voltar para o conta-gota, tá? Então letra V, dá para selecionar. Ih, acho que eu esqueci de... gente, ó. Eu esqueci de desenhar as mechas lá, tá? Lembrando que a gente pode fazer aquela exibição lá, né? Que é a exibição de traçado. Que aqui vai ser, ó, que no Affinity vai ser, então, deixa eu ver aqui, modo exibir, modo de exibição, estrutura, depois, ixi, eu cliquei, não falei, né? Exibir, depois menu exibir, modo de exibição e depois estrutura. E aí tem aqui contorno, né? Então atalho para mostrar contorno, igual a gente fez lá no... aqui não tem o atalho. Não, é Ctrl Y, né? Que é igual o Illustrator, tá? Você aperta Ctrl Y, ele vai no modo para mostrar só o que você já desenhou. Se eu tivesse olhado isso, eu teria notado que eu não desenhei as mechinhas aqui, tá? No negócio aqui, tá? Eu acho até mais fácil começar a pintar de novo, tá? Eu vou até desenhar o que faltou, tá? Pegando aqui o último objeto para... então, assim, por isso que é bom sempre você dar uma confirmada se você desenhou tudo antes de você começar a colorir, né? Porque senão depois para desenhar, às vezes pintando por cima do objeto, também não é bom, tá? Porque, ó, como eu tava falando, por que eu gosto de... A gente acaba pintando fora, né? Se eu começar a pintar por cima, primeiro eu não vou conseguir pegar as outras cores, tá? Então você sempre leva
para o lado, ó, Ctrl C, Ctrl V, no caso eu vou arrastar aqui para o lado, né, ó. Então agora tenho tudo, vamos começar a pintar de novo, tecla I, captura a cor, apertou V para sair, né, então esse mais esses dois, as duas mechinhas, apertei I, capturei a cor, já aplicou. Aqui então apertei V para sair da ferramenta de seleção de cor, selecionei esse, segurei o Shift, esse mais esse, beleza? Aperta o Shift, vai lá e captura a cor. Aperta o V para sair, esse, segura o Shift para selecionar mais esse, apertei o I, captura a cor, tá? De novo, aperta o V, eu quero esse, daí eu vou dar um zoom lá para poder acertar aqui. Esse, mais esse, segura o Shift, mais esse e mais esse, tá? Então, aqui eu vou fazer o quê? Com todos esses selecionados, aperto o I, captura a cor, ele já aplica, tá? E aí mais a luvinha, que é roxo, apertou o I, capturou. E aqui a parte do círculo, mesma coisa. E capturou, pintou, tá? E aí, basicamente, agora eu tenho que tirar o contorno amarelo que está em todo desse aqui, tá? Eu vou tirar o contorno lá, tá? Então aqui, ó, contorno amarelo, vou deixar aqui nenhum. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui para deixar com nenhum contorno. Grupo de objetos, Aqui, ó, traçado aqui, ó, nenhum, tá vendo? Estilo, nenhuma linha. Então tirei de tudo que estava selecionado, tirei todo o traçado, pá. Então pronto, tá? Aqui terminei, tá, gente? Então, eu vou deixar isso como tarefa para vocês. Eu sei que parece, talvez para quem já faz, vai ser muito fácil de fazer esse trabalho, tá? Mas acreditem, muitos de vocês que não estão acostumados com software vetorial, pode demorar até 1 hora para fazer um negócio desse, tá? Se for acompanhando a aula, parando e tentando voltar algum macete, pode demorar até mais de 1 hora para fazer esse vetor do Dexter, que é uma coisa relativamente simples, tá? Mas já vai ser um desafio interessante, tá? Então, vai ter esse vetor do Dexter e vai ter mais um outro que eu vou explicar também, tá? Então, vocês vão fazer 2 vetores para contar a presença nessa aula de reposição de computação gráfica. Eu vou cortar a gravação porque eu vou preparar aqui para explicar algumas coisas. Eu vou explicar algumas coisas, depois eu vou mostrar o conceito do outro desenho. Na verdade, acho que nesse caso aqui eu preciso até achar algumas ferramentas específicas aqui antes de eu começar a gravar a aula dessa outra metade, tá? Então, essa aqui foi a metade da aula. A gente está na metade da aula. Agora eu vou explicar outras coisas de um outro desenho que vocês vão fazer. Para ter presença nessa aula, nessa reposição, vocês vão ter que fazer 2 desenhos. Esse do Dexter e um outro que eu vou mostrar que vai ser bem facinho também. Mas facinho assim, para quem tiver facilidade, tá? Alguns de vocês vão sofrer. Beleza? Então essa é a parte 1 dessa aula, beleza? De vetorização de uso da caneta.